Fundamenta-se, em verdade, a teoria do risco consentido no pressuposto na exigência de determinados comportamentos que parecem causar prejuízo à integridade de determinados interesses que podem atingir o limite de um risco juridicamente definido como perigo ou dano. A tutela ofertada pelo ordenamento jurídico a um determinado bem não é jamais absoluta, mas funcional às exigências concretas da vida coletiva. O risco consentido antecipa, por outro lado, o mais complexo problema da eficácia discriminante da autorização para desenvolver determinada atividade perigosa para a integridade de determinados interesses ou mesmo a observância de cautela preventiva estabelecida na referida autorização ou em outras disposições que não evitam, entretanto, a constatação do referido prejuízo. O efeito, fora de discussão, com maior razão, a existência de uma autorização da prática de determinados atos administrativos ilegais pode incidir drasticamente sobre a estrutura objetiva do tipo, excluindo-lhe a ilicitude. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Aristóteles. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o doutor Tiago Roquette, advogado, empreendedor na arte de advogar, proprietário da empresa ATTR Advogados, que falará sobre o tema internação compulsória. Bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite e vir aqui explicar à sociedade brasileira o que significa este tema, a internação compulsória. E nós temos aí esta Lei 10.216/2001. O que significa ela? Essa legislação, ela trata do tratamento a transtornos mentais. Então, ela acaba servindo de referência para o problema social hoje do dependente químico, da adicção, das clínicas de internações, enfim. Ela que regulamenta toda a intervenção médica e internação para o dependente químico. Muito bem. E me diga uma coisa, eu anunciei aqui ao telespectador a ATTR, que é o seu escritório de advocacia? Na verdade, é um nome comercial, né? Pelo nosso registro na OAB, né? A Távora e T. Roquette Advogados Associados. A de Ademar, T de Tiago. Muito então, bem. Por isso que a gente abreviou, que senão o nome ficaria muito extenso. Eu gosto de saber essas coisas porque isso é um complemento para poder explicar ao telespectador aquilo que nós fazemos aqui. Aqui esse é um programa de cidadania. Cidadania. A gente informa bem a sociedade brasileira a realidade, a verdade, aquilo que está acontecendo. Bem, eu estou falando muito. Quais são os tipos de internações que prevê essa lei que nós acabamos de mencionar? 10.216/2001. Então, no artigo 6, ela traz que há 3 tipos de internações. Primeira, voluntária, aquela que a pessoa vai diretamente até o estabelecimento. Por esponte própria. E quero me tratar, quero me recuperar. E demonstra a sua vontade. Depois a gente tem a involuntária, que é aquela então onde um ente, né, um parente, leva ele até o estabelecimento de saúde
e pede para que ele fique internado. Importante que nesse procedimento, o estabelecimento então tem 72 horas para informar o Ministério Público Sim. da internação. E tem a compulsória, aquela onde então um agente de saúde ou outra pessoa que não seja parente pede ao juiz que esse então dependente químico, doente Sim. psíquico, seja internado. Tá? Então alguém que não ligado à família. Quando a gente fala em família e fala da lei específica, né, 10.216 de 2001, a gente tem que fazer, ao meu ver, um paralelo. Analisando só a lei, quando você fala, né, em família, alguns doutrinadores e até alguns aplicadores do direito, colegas nossos, entendem então que a mulher ou cônjuge não seria apta a fazer esse pedido da internação involuntária. Ao meu ver, eu acho que a gente pode fazer uma analogia ao Código Civil e sim incluir ela como apta a fazer esse pedido. Por se tratar, muitas vezes, de quem está no dia a dia desse dependente químico, de quem aguenta todo o tratamento, todo o desdobramento dessa doença chamada adicção. Sim. Então, trazendo o artigo 1768, a gente pode entender sim que a mulher ou o cônjuge Código Civil, né? Código Civil, estaria apta a fazer esse pedido sim de internação involuntária. Nem todos os colegas entendem dessa forma, mas eu defendo essa tese. Doutor, agora vou fazer uma provocação. O senhor falou em internação involuntária. Por exemplo, vamos supor que alguém da minha família passe mal. Então, eu tenho que imediatamente me dirigir a um nosocômio, a um hospital. Aí eu o levo até lá. E chegando lá, o médico diz, ele vai ter que ser internado. Eu posso assimilar esse ato da internação como involuntário também? Exatamente. Aliás, esse é o principal pressuposto para a internação involuntária. A ordem médica. Sem a ordem médica, é cárcere privado. Sim, tem que claro, ter um médico apto e todo o procedimento depois, judicial, né? Judicial não, de informar o Ministério Público da internação. Sobre o fato. Sobre o fato. Muito bem, ótimo. Sobre a necessidade, né? Muito bem. Sendo então certo ser esta lei 10.216 de 2001, que trata também da internação de dependente químico, não é? Qual o procedimento então para a internação involuntária? Veja, dependente químico. Aqui é importante a gente olhar que existe uma questão social do dependente químico, da doença chamada adicção. Tá? Então, a gente não vai entrar nesse tema do problema social. Tá? Sim. Vamos tentar cuidar da parte jurídica. Tá? Tentar fazer a diferenciação entre um e outro. Quando esse paciente, então, ele procura ou é levado pelos seus familiares, assim como o senhor citou na pergunta anterior, um médico, então, necessita que ele ateste a necessidade dele ficar internado. Sim, claro. Independente da sua vontade. Até porque, né, na maioria dos casos, ele não está na sua melhor razão, esse dependente químico, no momento que é levado ao hospital. Ele, então, atestando essa necessidade da internação, essa clínica, esse hospital, tem 72 horas para informar o Ministério Público. Claro. Tá? Não vamos confundir só a internação involuntária com compulsória. Compulsória é aquela que vai direto para o juiz. Tá? Aí depois você vai explicar melhor, então, o que é internação compulsória. Isso. Mas, por enquanto, nós estamos na involuntária. Levando esse paciente, então, à clínica que tem médico, que tem autorização, enfim, né, para funcionar, essa clínica, então, em 72 horas vai comunicar ao Ministério Público o ocorrido. Sim. E mantê-lo dentro do seu tratamento. Tá? Importante, não há necessidade de interdição. Sim. Muitas vezes as pessoas confundem que precisa que seja interditado, que ocorra a interdição. Não é verdade, para nenhuma delas. O que às vezes o aplicador do direito acaba fazendo a interdição é para que ele possa, então, assegurar a vaga dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS. Por ordem judicial, o SUS é obrigado a recebê-lo. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, se eu entendi bem,
independentemente desse probleminha que o senhor colocou aí, doutor Tiago, no sentido de segurar a vaga, não é? Isso é muito importante. Sim. Porque o SUS hoje ele está muito cheio, muita gente muitos doentes que se socorrem a hospitais. Então, esse é um dos procedimentos usuais, ou não? Teoricamente, o mais prático seria levar o paciente diretamente à clínica. Aí encontramos dois problemas. Primeiro, as clínicas que recebem muitas vezes o adicto são clínicas terapêuticas. Sim. E não médicas, não possuem atendimento médico, não possuem licença para funcionar como clínica mesmo, né, do CRM, enfim. Não tem todas as autorizações para essa finalidade. Então ela não pode receber a internação involuntária. Aí então esse paciente sai daqui e vai procurar o SUS, CAPS na maioria das cidades. E chegando lá, não tem vaga. Sim. Por não ter vaga, faz a interdição, o juiz da vara da família acaba mandando internar. Enquanto se você quer segurar um tratamento... Mas não tem nada a ver com interdição. Não. Nesse caso. Não deveria. Acaba fazendo a interdição, mesmo sendo familiar, para que haja uma ordem judicial do SUS receber. Sim, claro. Só para essa entendi finalidade. perfeitamente. E fugir da vara da Fazenda Pública, né? Então, a minha pergunta seria óbvia agora, não é? Então, qualquer clínica pode receber pedidos para internação involuntária? Não, na verdade, não são todas as clínicas que estão aptas a receberem pacientes de forma involuntária. Além de todas as licenças pertinentes, vigilância sanitária, inspeção de corpo de bombeiro, alvará de funcionamento. Sim. Para você receber o paciente de forma involuntária, tem que ter uma autorização do CRM, para que possa funcionar como tal, como estabelecimento de saúde, né, onde vai ter um médico responsável, onde não vai ser só um tratamento terapêutico, ou, né, de que forma for. Sim. Já tem um médico que ateste. Lembre que para internação involuntária, o médico tem que atestar a necessidade desse paciente ficar internado. Nem todo dependente químico e nem todo adicto, o médico necessariamente vai atestar que o melhor tratamento é a internação. Seria, então, uma autorização do Conselho Regional do Estado? Não. Conselho Regional do Estado, de Medicina do Estado, né? Sim. No caso o CREMESP, em São Paulo, enfim. Onde essa clínica pode funcionar com tantos leitos, 5 leitos, 10 leitos, 15 leitos, 3 leitos, 1 leito. Ele que vai, junto com a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, vai determinar a capacidade do estabelecimento em receber pacientes, Sim, não somente claro. pessoas em tratamentos terapêuticos. Bem, doutor Tiago, nós conversamos aqui sobre a internação voluntária, involuntária também. Agora, eu gostaria de saber do senhor como se procede com a internação compulsória, que é a mais complicada, se não me engano, ou não é? Acaba sendo a mais complicada, até pouco tempo atrás, né, em São Paulo hoje tem um convênio para agilizar, pela demora. Como é um terceiro, um agente de saúde, ou alguém do próprio Ministério Público, enfim, que vai pedir essa internação compulsória ao juiz, até esse procedimento acontecer, até o juiz ter acesso, receber esse pedido e despachar esse pedido, o paciente já foi embora, já sumiu. Ele perdeu acesso a esse paciente. Então, por mais que você obtenha a tutela jurisdicional para esse tratamento, perdeu o paciente, não tem mais quem levar. Você não tem como cumprir a ordem judicial. Como perdeu o paciente? Ele se restabelece, há uma cura também, vamos supor, de uma hora para outra, ou ele some? Ele some. Esse paciente, ou o agente de saúde foi até ele na rua, um paciente que já está morando, né, na rua, já encontra... ou esse paciente muitas vezes foi até o CAPS e pediu ajuda naquele momento, naquele pequeno momento de sanidade. De lucidez, no caso. Isso. E aí, então, começou-se o processo para a internação, mas em seguida ele recaiu à sua vontade, ele procurou novamente as drogas, ele voltou para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né, para aquela realidade que ele vem convivendo. Sim. E aí, então, acaba sendo esse o grande motivo que em São Paulo, principalmente, necessitou de um outro convênio.
Esse pedido é importante dizer que ele é sempre encaminhado, endereçado à vara da família. Bem, Né? É ele que vai tratar. Importante, o juiz também não determina o prazo de internação em regra. É um pedido, é uma tutela excepcional, aonde então ela tem que ser curta, né? E o médico, na sua necessidade, então vai pedindo renovação ou não. Sim. Mas não é o juiz quem determina. O ponto fundamental em toda internação, óbvio, é o médico. então, quer dizer que há um hiato de desinteresse, vamos colocar dessa forma, ao passo que se fosse exceto essa burocracia, e fosse imediatamente, a coisa seria outra. Em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a gente observa uma tentativa de superar essa burocracia e dificuldade. No mesmo órgão, hoje temos o judiciário, o Ministério Público, o advogado, o médico. Sim. Aonde então esse pedido entra, já passa por todo mundo e já sai a decisão com a pessoa lá aguardando. Sim. Então a gente supera essa dificuldade. A burocracia, sim, tem se mostrado um impeditivo para o tratamento do adicto. É como, por exemplo, se você tivesse que pedir autorização a um plano de saúde. Um plano de saúde ainda é um prestador de serviço, né? A gente Sim. vai, grita, briga, né? E Sim. consegue, ou usa do judiciário para Porque ter uma você liminar. está pagando. Isso aí. E aqui você não está pagando nada. E tem um outro fator importante que diferencia. Eu, quando peço a minha autorização para o meu tratamento de plano de saúde, eu quero ser tratado. O adicto não necessariamente vai querer ser tratado. Ele é um dependente químico. Ele vai obrigado, vamos dizer assim. Por isso compulsório. É por isso que ela é compulsória. Exatamente. Quer dizer, dá para entender perfeitamente a sua colocação, isso é óbvio. Muito bem, doutor. É necessário, então, a internação do paciente para assegurar a legalidade do procedimento de internação involuntária ou compulsória? Então, a internação é a afinação. Ele terá que assentir, ele terá que dizer, eu aceito, é isso? Não. Aí ele vai, nesse caso, dele dizer eu aceito e depois mudar de ideia, então no início ela foi voluntária e no decorrer da internação ela se tornou involuntária. Involuntária. Alguns doutrinadores... Mas isso acontece, doutor? Acontece, comum, muito comum. Muito comum. No momento de desespero, no momento de vergonha até da família, ele procura a clínica, fala, eu quero me tratar, eu quero me curar. Ao longo da sua abstinência, ele quer ir embora. Ele quer voltar. Porque deve ser muito difícil, né, doutor? E geralmente ele manipula a realidade nesse momento. Eu estou fazendo as perguntas a ele, caro telespectador, como se fosse um médico, mas ele não é médico, ele é um advogado. Ele é um advogado especialista nesta matéria. Mas ele entende bem desta parte médica, não é verdade, doutor Tiago? Sim, né? Inclusive na ocasião anterior que eu tive com o senhor, foi justamente falar sobre erro médico. Foi sobre o erro médico. Sim. Você deu uma aula aqui sobre erro médico. Um elogio desse vindo do senhor é muito Não, mas é verdade. Você deu uma aula para nós, nós aprendemos, nós já sabíamos, mas aprendemos mais graças à sua experiência e à sua dicção, que foi muito clara. Viu? Muito obrigado. Muito, doutor. Então vamos continuar aqui. Internação involuntária ou compulsória. Como é que fica essa parte? Da parte da interdição do paciente. Então, a interdição, como a gente já pincelou anteriormente, não é necessária. Sim. A interdição é um processo radical para esse procedimento. Né? A gente está falando só em internação, não em interdição. Até porque o Código Civil, ele já trata isso, que os viciados em tóxicos são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Ou seja, ele não é incapaz. Ele não é passivo à interdição. Agora, claro, esse paciente, ao longo do tempo, ao longo das sequelas pelo uso tóxico, enfim, de outra droga, ele vai perdendo a sua capacidade mental. E aí sim, em última instância, a interdição. Mas a interdição, novamente, não é requisito para internação involuntária ou compulsória. Muito bem. Muitos advogados acabam usando isso para tentar garantir a vaga no SUS. Segundo a sua experiência, a interdição acontece mais com pessoas drogadas ou com pessoas que, afinal de contas, chegam a um determinado
ponto de conduta, não é? Conduta que não é a adequada, não é? E aí então a família conscientemente, não é, o interna e antes ela pede a interdição através da vara da família, não é? Eu já milito com algumas clínicas, alguns hospitais nesse sentido específicos em tratamentos de adicção, tá? Então, eu acompanho esse processo de interdição ou não dos pacientes. Não faço... Doutor, o senhor vai contar isso para mim no segundo bloco. Vai ser um prazer. Porque agora eu vou chamar um pequeno intervalo e nós vamos continuar falando sobre a interdição, porque a interdição é um assunto muito importante. Às vezes você tem alguém na sua família cuja conduta não é aquela normal, ela não está lúcida, ela já passa para um outro estado, o estado de senilidade, não é? E as coisas começam a complicar. Então, é um assunto interessante, eu quero municiar bem o telespectador e eu vou contar com a sua a experiência nesse sentido. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Gangsters do Legislativo e do Executivo se assemelham aos consultores criminais profissionais da época em que James Whitney Bulger, vulgo Jimmy, comandou o crime organizado na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na década de 1980. Corrompeu algumas autoridades que o tinham como informante do FBI contra uma máfia invisível sob seu comando. A luta em desvendar e desvitalizar essa facção foi incessante, até que conseguiram. Nesse tempo em que a sociedade americana viveu momentos de contínuo terror, exoneraram senadores e afastaram alguns funcionários públicos, colocando-os na mira da justiça e muita gente dos que faziam parte dessa organização criminosa na cadeia. Resulta desse proêmio identificar no Brasil a similitude dessa fotografia do passado em que as instituições se organizaram para cometer crimes com objetivo intenso no sentido de poluir a correção da sociedade americana. Aqui no Brasil não está sendo diferente. Empresários, senadores, deputados, ministros de Estado, a parte podre do Poder Judiciário, que felizmente é a minoria, tais como juízes, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministros do Supremo Tribunal Federal e até servidores públicos dos mais variados se alinharam na sistêmica corrupção do país. E mesmo o presidente da República e alguns governadores, segundo a consonância do que mostra as colaborações premiadas recentes. A corrupção não é somente a que se destina ao alcance de dinheiro público imediato, mas a que se visualiza exposta por influência, quer nos gabinetes públicos, quer na esfera administrativa e até as que acontecem em viagem programada a Portugal para negociar a absolvição da presidenta comunista que foi beneficiada em sentença açucarada proferida por um presidente do Supremo Tribunal Federal, via de consequência. Aos que me assistem neste vídeo em louvor à nação brasileira, concito-vos combater à exaustão esses párias da pátria, da retidão e da moral. Pensem nisto. Retornamos. Hoje, conversando com o excelente advogado, Dr. Tiago Roquette, que está nos dando uma aula sobre essa matéria que é importantíssima, é a interdição, agora na parte da interdição compulsória, não é isso, doutor? Para internação Por favor, compulsória. continue então.
Quando a gente fala em interdição, antes a gente precisa entender que esse paciente, ele, mesmo sem o uso da droga, não consegue mais ter juízo mental. A sua capacidade civil ou de compreensão está prejudicada. Então, esse paciente já possui sequelas permanentes. Sim. Não mais pelo uso da droga. Então, ele não precisa estar sob influência de droga, e aí entra álcool, enfim, para ter um desvio na sua conduta. Mesmo quando ele não está sob influência dessa droga ou do álcool, ele continua tendo uma sequela permanente na sua capacidade mental. Aí sim é interdição, porque ele está incapaz para a prática da vida civil, né? E aí sim interdição na vara da família. Sim. Né? E a interdição também requer que uma tutela, não é? Uma pessoa da família seja compromissada, assina até um compromisso perante o magistrado, não é isso? Sim, ele começa a responder por direitos e obrigações da pessoa então interditada, né? Claro, porque a partir daquele momento ela é a responsável por aquele ente familiar que não está em condições saudáveis, não é? Para poder seguir a sua vida. Né? Perfeitamente. Apta a exercer, né, todos os seus Muito direitos bem. e obrigações. Então conte mais, doutor, por favor. Como a gente já discorreu anteriormente, o problema da interdição é o tempo que ela demora. Então, tem interdição para internação compulsória. Né? Muitas vezes, como é pedido por terceiros, em regra, essa internação compulsória ou essa interdição, você é um tempo. A gente sabe que o processo, né, ele requer todo um procedimento. Então, até ter essa interdição, às vezes pode levar algum tempo. Em Inclusive, São Paulo, um procedimento de cautela, sim, porque a jurisdição competente que concede essa interdição, ela também tem uma responsabilidade, porque trata-se de um ser humano. Um ser humano que pretende-se que seja melhor cuidado por uma pessoa cuja tutela não é, ela é aceita pela jurisdição, pela vara competente. Perfeito. Não é isso? Uma vez que ela já não está mais apta a distinguir, né? Sim. E decidir o melhor para si, importante, e para a sociedade. O objetivo quando a gente interdita, ou a própria internação compulsória ou involuntária, é garantir a integridade física do paciente e de quem está ao seu redor. Claro. Mas o do paciente em primeiro lugar. Não é uma medida para prejudicá-lo, para fazê-lo sofrer, e sim garantir a sua integridade física. Ele pode, né? Claro, ele está fazendo mal para si e para a sociedade. Vou provocar o senhor, doutor. Pois não. Porque nós precisamos, como eu disse, apresentar ao telespectador um material bastante eloquente dessa matéria. Nós somos experientes, temos maturidade e sabemos muito bem que determinadas pessoas que chegam a pirâmide, ao máximo da sua vida, não é? No top da pirâmide, não é? De repente eles se aposentam. Se aposentam e obviamente, eles vão receber uma quantia em dinheiro daquela aposentadoria. E, de repente, eles necessitam esse consenso da interdição. A minha pergunta, há possibilidade de se entender também que as pessoas da família que já estão saturadas daquele, veja o termo que eu estou aplicando, que já estão saturadas daquele ente querido, outrora querido, agora incômodo, não sei se eu estou aplicando bem as palavras, e agora incômodo, eles se preocupam mais pela interdição em manter ao seu lado para cuidar desse ente querido ou para auferir um lucro à parte do proveniente desta aposentadoria? Eu quero acreditar que ele quer cuidar do seu ente. Que quando ele Mas o senhor acha que pode acontecer isso? Pode. A adicção é uma doença que se trata não só o dependente, não só o adicto. Ela contamina a família. A família como um todo tem que ser tratado. Então, a falta do tratamento
principalmente, Não, eu de sei, entender o eu problema, sei. Contamina gera um a família. desgaste. Gera um desgaste. Na maioria das vezes acontece, é o lado sério, que eu quero crer que acontece. Mas não existe Sim. uma via de acesso divergente para essa outra, para uma fraude? Eu não sei se necessariamente uma fraude, mas existe sim. A família já está num grau emocional, psíquico também, de doente, de estresse, de desespero, que sim, aposenta, pega essa receita até para diminuir o prejuízo que ele já causou, interno ele numa clínica Claro. e, teoricamente, minha parte social, minha obrigação social, eu realizei. Ele está sendo tratado. E eu estou com essa receita. Sim. Quero acreditar que isso não existe. Não existe. Quero acreditar. Eu também quero acreditar que não existe, mas nós sabemos que a realidade é outra, não é? É que o desgaste emocional da família é muito grande. O Ele, desgaste quando é chega muito num grande. momento que ele começa a olhar realmente para esse parente, filho, marido, como um inimigo. É uma doença triste. Muito Quem bem. já participou sabe o quanto ela é triste, quem já esteve próximo a essas pessoas. Muito bem, doutor, o senhor pode explicar melhor essa parceria entre o Estado de São Paulo, né, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil? Sim, desde janeiro de 2013, aqui no estado de São Paulo, criou-se essa parceria. Criou-se, então, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Aonde, então, no mesmo local, próximo, até fisicamente mesmo, a gente consegue ter todas as pontas necessárias para a internação compulsória, aonde isso se torna rápido. Então, a pessoa procura o tratamento exatamente naquele momento, já vai ter o médico que vai pedir a internação compulsória, se for o caso. Esse laudo já vai, então, para o Ministério Público, juiz, advogado, OAB, e de lá ele já sai, então, apto para a internação compulsória, para iniciar o seu tratamento. Ótimo. O que garante, então, a eficácia do tratamento, pela rapidez. São Paulo inovou com isso. Alguns anos atrás, eu advogando na comarca de Uberlândia, eu tentei procurar alguns políticos de lá para a gente procedimento semelhante. Não tive êxito, dali 2, 3, 4 anos, uma ideia muito semelhante à que eu tinha escrito, virou esse projeto em São Paulo. Não participei desse projeto, apesar de ser muito semelhante a uma ideia que eu tinha tido anteriormente. Acho que a gente começa a andar, então, para entender e ajudar efetivamente, e não mais marginalizar o adicto. A gente começa a trazer, então, uma resposta. O judiciário traz uma resposta para um problema social, ou seja, tutelando a vida em sociedade, um dos primórdios do direito civil. Eu fico contente que o senhor venha explicar esse tipo de procedimento, porque eu acho que o Estado de São Paulo é bastante produtivo em todos os setores da atividade pública, e normalmente nesse. É uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. Então, aliou-se ao Estado, a Ordem dos Advogados e o Ministério Público. Exatamente. Porque é a sequência, quer dizer, o Estado é o juiz, o Ministério Público e a Ordem colaborando também com esse procedimento, não é? Exatamente. Muito bem. Isso. Há quanto tempo faz que vocês atuam nessa parte? O projeto é de 2013, então provavelmente eu já estou advogando nesse segmento desde 2010, 2009, mais ou menos. O anterior. Anterior ao projeto. Eu comecei a trabalhar por uma questão até social, que eu conheci algumas pessoas e comecei militando até para ajudá-los. Em Uberlândia, não em São Paulo. Uberlândia criou-se uma epidemia, né? Se a gente entender hoje que a adicção já é uma doença, né? No rol, até para efeito de aposentadoria, enfim. Então, criou-se uma epidemia. Claro, gerou-se a oportunidade de oportunistas ganharem dinheiro sobre isso. Então, começou diversas clínicas a serem abertas. Muitas realmente praticavam maus tratos. O Ministério Público, então, teve que agir de forma mais eficaz para controlar. Mas, em um dado momento, foi necessário separar a clínica verdadeira, humanitária. Tenho um orgulho de fazer parte dessa história. Sim, claro, de outras que realmente você olhava, e você olha a foto e olha todo o inquérito policial,
os maus tratos. Não tinham capacidade e competência. Não tinham vontade, acima de Vontade, tudo. Não tinham né? humanidade, doutor. A vontade sempre é aquela que mais move, né? Sem dúvida. O ato público, né? É verdade, tem razão. Eu fico muito contente com isso. Quer dizer que antes de 2010, por aí, o senhor tinha mais dificuldade. E hoje não. Hoje é mais fácil o senhor conquistar o seu objetivo por força desta união, né? Além desse projeto, né, em São Paulo, e que agora, né, acredito que vai ser estendido para todo o território nacional, a informação, as pessoas começaram a entender o que é adicção, o que é o dependente químico, como tratá-lo e a necessidade de tratá-lo. Então isso me ajudou muito na minha profissão, muito, muito no exercício do direito. Bom, nós temos então que fazer aqui uma divisão, Estado e Judiciário, correto? Muito bem. O que vai mudar agora, então, a parceria entre o Estado e o Judiciário? Eu acho que quando a gente fala em parceria... O Estado quer dizer o Executivo e o Judiciário. Sim. Quando a gente fala agora, no Estado de São Paulo, principalmente, né, com esse convênio que a gente disse agora há pouco, trabalhando junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com a OAB, o Estado começou a se preocupar em tratar o adicto, em tratar essa doença, em resolver o problema, não mais esconder. Anteriormente, não é uma crítica que eu estou fazendo ao Estado, de forma alguma, mas a gente se preocupou muitas vezes, o Estado proteger o cidadão, por exemplo, ir na Cracolândia e simplesmente expulsá-lo da Cracolândia. Então tratou o efeito, não a causa. Hoje o Estado, junto com o Judiciário... Foi o Estado ou foi a municipalidade? Acho que foi o Estado, foi a PM, né, que foi cumprir essa ordem. Sim, né? sim. Mas junto também o Estado de Direito, vamos colocar assim então, onde você olhava para o problema, né, não para a causa. Hoje o Estado está preocupado, o Estado de São Paulo, preocupado em buscar uma solução. A internação compulsória, a internação involuntária, onde vamos garantir o tratamento e não sumir, não pôr embaixo do tapete o problema. Sim. Mas, doutor, me diga uma coisa, essa história que dizem por aí, eu não sei porque eu não tenho essa experiência. É por isso que eu estou puxando o assunto para informar melhor a sociedade. Essa história que dizem por aí que quando você tem um drogado, que você quer retirá-lo dessa situação promíscua, você tem uma surpresa muito grande quando ele diz, eu não quero. Como é que fica isso? É verdade. A PM ou qualquer outro órgão não pode carregá-lo para a clínica. Ele tem que demonstrar a vontade de ir. A PM não pode simplesmente pegar essa pessoa e levar. O nosso escritório acompanhou, alguns anos atrás, um trabalho social que foi feito na Avenida Águas Espraiadas, agora chama Roberto Marinho. Meu sócio foi presidente da Associação dos Moradores e Empreendedores do Brooklyn. Então a gente tentou fazer uma campanha para ajudá-los, não para tirá-los de lá. Sim. E acabou a campanha no momento que a gente perguntou, você quer ser ajudado? Não. Acabou a campanha, não tinha mais o que fazer. Acabou a campanha. Não tem, porque se ele não demonstrar vontade, ligar e falar que tem uma pessoa, né, na porta da tua casa, se ele não estiver depredando o teu patrimônio, a PM não vai poder fazer nada. Mas não tem um outro incentivo, por exemplo, de dizer, olha, você vem comigo porque eu vou te arrumar um trabalho, você vai trabalhar nesse sentido. No que você gosta? Eu gosto de plantar couve. Então, vou te dar todo o material para você plantar couve. Não existe esse incentivo? E o termo usado foi perfeito, incentivo. Existem campanhas nesse segmento para incentivá-lo a querer se tratar. Mudar aquele estado, né? Exatamente, mas não obrigá-lo. Claro, nem poderia. Não pode obrigar. Claro. Se a polícia pegasse a força e levasse, a gente estaria tendo um retrocesso. Não, isso não. Isso não, porque inclusive prejudica o próprio paciente, né? Sim. Lógico, ele entra num outro estado psicológico bastante mais grave ainda. E sem ser tratado, né? Sem ser tratado, sem o adequado tratamento. Exatamente, doutor, sem o adequado tratamento. Muito bem, então quer dizer que essa parte entre Estado e Judiciário já está a uma conformação. Sim, desde 2013. Desde 2013. 2013. E cada vez mais,
por entender a necessidade do adicto, tem se buscado a qualificação do profissional de saúde para ajudá-lo, para trazer esse paciente para dentro do centro de tratamento e tentar ajudá-lo, né? Não mais marginalizá-lo. O tratamento seria uma recuperação, né, doutor? Seria ou internação, ou uma terapia, enfim, uma reinserção social, né? Porque a droga... Outro dia eu conversei aqui com um expert no assunto, o coronel Roberto Alves, e ele tratou sobre essa parte da maconha, da liberação da maconha. E nós falamos sobre o assunto e chegamos a uma conclusão que a maconha não pode ser liberada, de forma não, porque ela modifica o homem. Ela modifica o status do homem, não é? Porque não é só a maconha, são outras drogas que vão ser assumidas no decorrer do seu estágio nessa droga aparentemente inofensiva. Para mim não é inofensiva, porque ela atinge graus de autoprejuízo, né? Então chegamos a essa conclusão que a droga ela não pode ser liberada aqui no Brasil. Mas acho importante a gente também fazer aqui um comentário, que quando a gente fala em adicção, a gente não está falando só das substâncias ilícitas. O alcoolismo, o alcoólatra. Sim. Né? O fumo o alcoólatra também. é um termo já não utilizado. Também. O fumo, o tabaco, são considerados adictos. Sim. Né? O alcoólico, né? São considerados adictos. Então, não são, o adicto não é só quem consome substância ilícita. A doença adicção não tem nada a ver com a condenação penal. Sim, Outra coisa também que a gente precisa interagir um pouquinho mais. Procedimento penal com a adicção e, enfim, na internação. Não, porque a Lei 11.343 ela foi muito eficiente nessa parte, porque ela modificou o estado do viciado. Ele não comete crime, ele passa, inclusive, a exigir do Estado que o trate. É o tratamento que deve ocorrer, e não a penitenciária. Sim. A penitenciária não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui. Na verdade, que só vem completar toda a informação que a gente já trouxe da diferença entre internação compulsória e interdição. Sim. Só veio corroborar com tudo que a gente disse até agora. Sim. Então, é bom que se entenda bem essa diferença, não é? A internação compulsória da interdição. Exatamente. Não é? Que a interdição é muito mais, como é que eu posso dizer, eloquente no sentido do ato em si. Sim, muito mais agressivo, né? Você Muito está mais julgando agressivo. que a pessoa não é apta. Não, ela está doente, é diferente. A pessoa é despojada de todos os seus direitos civis, né? Exatamente. Ela não tem mais a capacidade até de discernir. Podemos até nos estender nessa parte. Muito bem, a PM terá alguma participação no processo de internação compulsória de usuários de drogas, falando em drogas, doutor? Não, como a gente disse agora há pouco, ela não tem a força de ir lá e recolher. A força, né? É justamente esse termo, a força. Não, ela pode talvez até oferecer ajuda. Né? Se esse policial tiver esse treinamento, essa capacitação. Mas eles já são treinados para isso. Sim. Mas no dia a dia é difícil, né? A rotina deles é muito complicada. Mas ele pode oferecer ajuda. Mas ele não pode chegar lá, aprender e levar. Não. Muito bem, doutor. Como o senhor disse, nós aqui conversamos bem a respeito dessa parte da internação compulsória e também da interdição, que ficou bem claro. Não é? Tenho certeza absoluta que o telespectador compreendeu bem aquilo que nós conversamos aqui, graças à sua dicção, graças à sua explicação. Eu apenas colaborei com o senhor, muito pouco, mas a gente tem que ouvir mais, porque ouvir é bom, normalmente porque nós temos o dever de endireitar esse país. Quando eu digo endireitar esse país, é que ele está convulsionado. Ele está convulsionado não por culpa dos brasileiros, das pessoas, por culpa daqueles que estão acima de nós. As autoridades que governam esse país
elas convulsionaram o país, elas deturparam os atos e ações boas que o cidadão brasileiro deve ter. A retidão, por exemplo. A retidão é importante. Esse consenso, a consciência patriótica também. Então, esse é o nosso objetivo. Tentar, não é? Endireitar esse país, porque ele não está bem. Nós sabemos que não está bem. Doutor, agradeço muito a sua atenção. Uma honra sempre. Eu vou lhe dar um presentinho singelo e vou lhe passar as mãos. Muito obrigado. Um outro livro, eu costumo dar aqui ao convidado o Crime Complexo, mas o senhor já tem o Crime Complexo. É por isso que eu vou lhe presentear com outro livro, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista. Aqui já está na 4ª edição. Então eu faço a entrega para o senhor. Muito obrigado. É uma honra, né, poder enaltecer a minha biblioteca pessoal com mais uma obra do senhor. Considerações finais, por gentileza. Eu acho importante a gente perceber que a adicção, que o alcoolismo, que o dependente químico é uma doença. E olhar para esse mal com um olhar de amparo, de ajuda. Né? Acho fundamental hoje, por exemplo, essa oportunidade que o senhor está dando para a gente trazer essa informação. Sim. Eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga buscar a solução do problema. Essa oportunidade, iniciativa do seu programa, onde o tema está sendo discutido de uma forma clara, sem nenhum cunho social, político, e sim buscando uma solução. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem de trazer isso, parabéns pela disposição de trazer esse tema dentro de um programa que tem uma audiência tão alta como a do senhor, e onde todos os telespectadores vão conhecer um pouco mais sobre a adicção, vão conhecer um pouco mais sobre essa doença e ver que o judiciário está buscando sim uma solução, que a gente está indo atrás de um sucesso. Parabéns, eu já sempre fui seu fã, sempre acompanhei sua carreira, sempre foi minha referência. Hoje, então, tenho uma admiração pessoal pelo doutor. Muito obrigado pela generosa conscientização que eu talvez não mereça. Mas, vindo do senhor, doutor Tiago, eu fico muito agradecido porque o senhor é um profissional consciente. O senhor é um profissional que leva com muita seriedade as suas proposições. Isso é muito importante. Eu trouxe o senhor aqui porque eu conheço o senhor e quis, mais uma vez, apresentá-lo à sociedade brasileira, porque sim, é necessário nós levarmos temas como este para a nossa sociedade que tem carência de temas deste teor, da qualidade desta dicção que nós estamos passando para a sociedade. Porque a mídia forte, ela não ensina. A mídia forte, ela faz uma lavagem cerebral, que esse é o norte da mídia forte. Lavagem cerebral para obter aquilo de interesse que eles têm, de mudar o país para pior. Isso é muito importante. Eu trago aqui pessoas como o senhor, que é um homem de bem, um homem interessado no bem e também na modificação do nosso país. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do filósofo Thomas Kempis. Lembra-te sempre de que não serás responsável exclusivamente pelo mal que tiveres feito, senão também pelo bem que tiveres deixado de fazer. Quero agradecer a presença, mais uma vez, do Dr. Tiago Roquette, que apresentou para o nosso conhecimento um tema de suma importância no sentido de vencer o mal, a injustiça, o egoísmo, o rancor e a vingança. Por estes e por outros motivos, no sentido de projetar, neste espaço final do programa, um pensamento de Rui Barbosa que reflete: aos olhos do povo,
aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, ninguém preferiria o mal ao bem. E o bem não seria jamais desterrado pelo mal. Por esta evidência, o programa Direito e Justiça em Foco agradece o nosso convidado, que elevou a divisa do bem à sociedade brasileira. Muito obrigado, doutor.